Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Geraldo Matheus, sou aluno do Centro Universitário Celso Lisboa e esse aqui é meu projeto de extensão. Nesse meu projeto de extensão, eu vou falar sobre um pouco o básico de Design Thinking e MVP. MVP, no caso, é Mínimo Produto Viável. E vamos começar. Primeira pergunta que a gente faz: o que é Design Thinking? Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano para resolver problemas complexos, especialmente no desenvolvimento de produtos, serviços ou processos. Ele combina empatia, criatividade e experimentação para criar soluções inovadoras e eficazes, focando nas necessidades e experiências das pessoas envolvidas. Então, a base do design thinking é você se colocar no lugar da outra pessoa para você conseguir resolver um problema ou ter uma ideia nova. As bases do design thinking, que é empatia, que significa se colocar no lugar do outro para entender melhor seus sentimentos, seu comportamento e seus desejos. Com isso, é possível traduzir as observações e insights que podem melhorar a vida das pessoas. A experimentação. É importante experimentar ideias e arriscar, pois se aprende muito com o erro. Isso permite descobrir caminhos inusitados. E a prototipação, que significa criar os modelos que será o serviço ou o produto, para avaliar se é viável. A prototipação é o modelo do produto que deseja ser feito, mas ela não é, digamos assim, entre aspas, não é funcional, entendeu? A prototipação é mais visual e não funcional. Mas serve ali para o usuário, para o cliente ou para quem esteja desenvolvendo ter uma noção de como o projeto vai ficar. Os processos do design thinking. O processo do design viabiliza o design thinking. Ele pode ocorrer por meio de uma abordagem estruturada para gerar e aprimorar ideias. É realizado em 4 fases, da identificação do desafio até a solução do problema. As fases são, primeiro, a imersão, ou no caso, os insights, que é uma descoberta profunda e significativa sobre as necessidades, desejos ou comportamento das pessoas, que surge durante a fase da imersão ou pesquisa. Esses insights são fundamentais para guiar o processo de inovação e criação de soluções centradas no ser humano. A ideação é a fase do design thinking focada na geração de ideias inovadoras para resolver problemas identificados nas fases anteriores, como a de imersão ou de definição de desafios. Após compreender profundamente o usuário e seus problemas, a ideação abre o espaço para criatividade e exploração de soluções. A prototipação, já falamos antes, é a fase que as ideias geradas durante a etapa da ideação são transformadas em algo tangível, permitindo testar, validar e refinar as soluções propostas. Prototipar não significa criar o produto final, mas sim construir uma versão simples e funcional da ideia para avaliar a viabilidade e coletar feedback dos usuários. A realização. O processo de realização dentro do Design Thinking se refere à fase em que as soluções prototipadas e validadas são implementadas, transformadas em produtos ou serviços finais prontos para uso. Esta etapa também é chamada de implementação. Envolve a concretização das ideias, traduzindo os aprendizados e feedbacks obtidos nas fases anteriores em uma solução real disponível ao público-alvo. Agora a gente vai começar a falar sobre MVP, que é o mínimo, que em português significa mínimo produto viável. O MVP é um conceito que nasceu no contexto do mercado de inovação das startups. Prático e versátil. Ele rapidamente saiu do universo da tecnologia para ser aplicado por empreendedores em diversas áreas, chegando até em grandes companhias.
Inclusive, pode ser bastante útil se você estiver pensando em lançar um novo negócio. Colocando o MVP em prática, será possível testar os pontos principais de sua ideia, com vantagem como agilidade e custos reduzidos. MVP é a sigla que representa o mínimo produto viável. De um jeito simples, podemos definir o MVP como uma versão enxuta de uma solução, que contém apenas as funcionalidades básicas. Pode ser um software, um serviço, um produto físico ou digital. O importante é que o MVP seja uma versão funcional, que permita que um pequeno grupo de clientes faça testes e opine sobre o produto. O MVP ele foi criado em 2001 pelo Frank Robson, CEO da SyncDev Inc., empresa norte-americana que atua no desenvolvimento de novos produtos de mercado. Qual o objetivo do MVP? Testar a viabilidade de uma ideia, reduzir os recursos investidos para o lançamento de uma solução. Quais são as vantagens de fazer um MVP? Ele reduz os riscos de mercado. Quando você vai lançar um produto, quando uma empresa, uma startup, ela está no começo, há muitas incertezas se o produto dela vai dar certo ou não. Então é necessário fazer um produto que gaste menos recursos, mas que ele seja funcional. E com isso se chama o MVP. Isso é o MVP. E reduzir as chances de fracasso, né? Porque se der errado alguma coisa, os custos foram mínimos para ser feito o produto. Agora, vamos falar um pouco sobre os exemplos de MVP. Primeiro exemplo é a Amazon. Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, começou uma trajetória gigante na área do varejo, no início dos anos 90, apenas como uma livraria online. Bezos começou a fazer um brainstorm de uma lista de ideias que ele poderia vender com sucesso na internet. De 20 opções diferentes, ele desceu para 5 produtos, que incluíam vídeos, livros e softwares, computadores e até discos compactos. Eventualmente, Bezos decidiu que os livros eram produtos online que mais tinham demanda e oportunidade de lucro. Hoje, essa pequena loja online de livros tornou-se a maior referência de logística e varejo digital, com um portfólio com milhões de produtos de diversos segmentos. O segundo exemplo que a gente traz aqui é o Airbnb. Em 2007, dois amigos de São Francisco decidiram ganhar uns trocados durante a conferência da IDSA, que traria muitos visitantes à cidade. Prevendo o problema de overbooking de hotel, eles decidiram alugar quartos para quem chegava à cidade e procurava por uma alternativa. O MVP do Airbnb era uma simples plataforma que oferecia quartos vagos como uma alternativa de hospedagem. Sem mapas interativos, sem opções de escolha, sem pagamentos online, apenas fotos do local, contato e endereço. No entanto, foi suficiente para obter 3 clientes pagantes, arrecadar $240 e ter um insight de ouro. Em 2009 foi o ano da mudança para a empresa. Os responsáveis foram notados por Paul Graham, cofundador da VC, e da Y Combinator, que os convidou para se juntar à aceleradora de startups. A partir desse momento, eles redesenharam seu site, mudaram o nome de Airbed e Breakfast. O Breakfast é porque os visitantes que vinham, né, que alugavam os seus quartos, eles tinham direito a um café da manhã. Aí por isso esse nome. E aí o nome mudou para Airbnb e adotaram uma nova abordagem para adicionar propriedades e outros proprietários. Mudou todo o rumo da hotelaria. Próximo exemplo que a gente traz aqui é o Dropbox. O Dropbox surgiu com um dos conceitos mais simples que temos atualmente: criar um espaço de armazenamento online para arquivos, mas foram eles que puxaram a fila. Seu
MVP foi feito em um vídeo bem didático. Mostrava o quão simples era o conceito de nuvem e como ele poderia substituir aquelas soluções malucas de arquitetura do servidor. O vídeo de aproximadamente 3 minutos mostrava como o Dropbox funcionava e quais funções ele tinha. Sua estratégia de MVP foi eficaz e o número de inscrição aumentou 5 vezes da noite para o dia, sem o produto real ainda. Apenas a experiência de ver um vídeo sobre um produto foi suficiente para vender a ideia. A ideia do Dropbox nasceu da experiência pessoal de Drew Houston, cofundador e CEO da empresa, que estava cansado de carregar constantemente seu HD externo de canto em canto. Próximo exemplo que temos é o Facebook. Mark Zuckerberg inicialmente queria criar um ambiente para conectar todos nos campus de Harvard, a qual atendia. O The Facebook foi o verdadeiro MVP das redes sociais e tinha esse visual em um primeiro momento distribuído para outras universidades como Stanford, Columbia e Yale. Zuckerberg validou suas premissas em um ambiente controlado. Era a rede social entre amigos da faculdade. Após um ano de teste, essa segmentação de público, o empreendedor decidiu abrir o acesso da plataforma para todos, e o resto está na história. Nosso próximo exemplo é o Twitter. A ideia do Twitter surgiu na Hackathon, produzida pela plataforma de podcast Audio, que até então estava perdendo clientes para o recém-lançado iTunes. Durante a Hackathon, surgiu a ideia de criar mensageiros internos por SMS para que os funcionários conversassem entre si. No entanto, ficou claro que os usuários tinham de gastar muito dinheiro para postar cada SMS. Foi aí que os executivos viram que isso poderia tornar o grande projeto da empresa e criaram inicialmente chamado o TWTTR, o MVP da empresa. Depois de alguns testes, o Twitter foi lançado em 15 de julho de 2006. No primeiro trimestre de 2022, foram registrados 189 milhões de usuários na rede social. Case de MVP bem-sucedido. E o nosso último exemplo aqui é o iPhone. Quando a Apple lançou a sua primeira versão do iPhone, faltavam muitas funcionalidades básicas. Por exemplo, a função de copiar e colar a caixa de texto, ou imagens também. Também não era possível fazer pesquisas. Nesse contexto, estavam inseridos cuja banda larga era 2G, e o iPhone não suportava MMS, que no caso é a multimídia do SMS, né? O smartphone, que marca a era dos smartphones, tampouco nem Bluetooth ele tinha. A Apple não construiu todos os recursos quando prototipou seu principal produto. Testou um MVP com seu núcleo o suficiente para mudar o comportamento humano e toda uma indústria. E foi isso. Esses foram os exemplos de MVP. O MVP, voltando à base novamente, é um produto, é o produto já feito, mas não completo, que serve para você coletar informações e opiniões dos usuários. E essa foi minha apresentação. Obrigado à atenção de todos. E é isso. Tchau, tchau.